Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e na verdade vocês vão estranhar bastante porque metade desse vídeo foi gravado em dezembro, hoje, perto do dia que eu vou lançar esse vídeo, e o final do vídeo, na verdade a metade pro final, a grande parte dele foi gravado em outubro, no comecinho de outubro, tá? Que já era um tema que eu queria falar, só que muita água passou por baixo dessa ponte antes de eu conseguir lançar esse vídeo pra vocês, então ao invés de regravar tudo de novo, eu preferi só recontextualizar o comecinho do vídeo e depois o resto toca aquilo que eu falei em outubro, tá? Pois bem, esse vídeo aqui é uma discussão sobre um texto do Átila que ele publicou no blog dele, Rainha Vermelha, vou deixar linkado aqui embaixo. Esses cortes de verba que aconteceram no Brasil recentemente, feitos pela Dilma, foram parte do plano de contenção de despesas do Brasil. Vários ministérios receberam cortes muito substanciais, porém chamou a atenção o Ministério da Educação, por exemplo, que recebeu um corte de 9 bilhões de reais, e esses 9 bilhões simbolizam 15% do orçamento do Ministério. Porém, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação teve cortados 1,8 bilhões do seu orçamento, mais ou menos 2 bilhões, muito menos que o Ministério da Educação, porém, esse 1,8 bilhão contabiliza 25% do orçamento do Ministério, ou seja, proporcionalmente o Ministério de Ciência e Tecnologia perdeu mais dinheiro nesse corte de verbas do que o Ministério da Educação. Mas não interessa, porque os dois ministérios são importantes para a mesma coisa, porque esses cortes de verba acabam atuando todos no mesmo foco, que é a ciência no Brasil sendo desvalorizada e perdendo dinheiro no meio dessa crise toda. Essa perda de dinheiro, ela se reflete, por exemplo, no corte de bolsas de estudo. Inclusive várias pessoas que eu conheço já tinham bolsas de estudo garantidas e perderam depois, acabaram nem vendo a cor do dinheiro. Cortaram o Ciência Sem Fronteiras, que é um projeto que inclusive foi implementado durante o primeiro governo da Dilma e agora está zerado, não dá mais para mandar ninguém lá para fora com Ciência Sem Fronteiras. E isso daí inclui graduação, pós-graduação, mas principalmente pós-graduação. E isso envolve os dois ministérios, porque a CAPES, que é um dos órgãos de fomento que dão bolsas de estudo para pesquisadores e inclusive financiamento de pesquisa para muitos departamentos, faz parte do Ministério da Educação. E o CNPq, que é outro órgão de fomento, que também dá bolsas de estudos e financia pesquisas dentro dos órgãos competentes aqui no Brasil, é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, quer dizer, o corte de verba dos dois ministérios, eles representam uma perda para o mesmo grupo de pessoas aqui do Brasil, que é a academia científica, que é a comunidade científica do Brasil, que inclui professores, alunos, estagiários, funcionários, técnicos, etc. E isso daí não é só federal também, Eu sei que teve corte de verbas na FAPESP aqui de São Paulo, que é outro órgão de Fundação de Amparo à Pesquisa, que é do estado de São Paulo, teve uma verba cortada também muito grande, por falta de grana. E outras FAPs, outras fundações de amparo à pesquisa de outras partes do Brasil, também tiveram seus orçamentos reduzidos. E ao mesmo tempo parece umas certas idiosincrasias por aí, como por exemplo o fato de que o Ministério de Ciência e Tecnologia, mesmo perdendo 25% do seu orçamento, vai despender aí 10 milhões de reais para estudar a tal da fosfetanolamina lá. Eu já discuti isso nos outros vídeos, não vou falar de novo, Mas, para quem dizia que não tinha dinheiro nenhum e estava cortando coisa de todo mundo, de repente aparecer 10 milhões assim do nada para você dar para uma pessoa, sendo que boa parte dos projetos de pesquisa, mesmo na época de vacas gordas, não ultrapassavam 1 milhão, 1,5 milhão, e olhe lá. E agora simplesmente o Ministério resolve dar esse dinheiro por causa de comoção nacional, Eu já discuti isso daí naquele meu vídeo Forma e Conteúdo, E eu não vou falar mais disso aqui, Então agora vamos voltar pro vídeo que eu gravei lá em outubro. Para começar, eu ia sugerir que vocês vissem um vídeo meu, que é Quem Paga Pesquisa no Brasil. Vou deixar linkado aqui, desse lado aqui, Quem Paga Pesquisa no Brasil, onde eu já dei uma introdução sobre quem paga a ciência no Brasil, como é que a ciência funciona aqui no Brasil, quais são os financiamentos, que são essencialmente de ordem pública, Basicamente isso, E as FAPs são uma delas. Vocês olhem lá porque eu não vou explicar de novo. E um segundo link que eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, foi um Nerdcast que eu participei junto com o Átila, com o Caio Gomes, com o André Souza, sobre ser cientista, sobre como que é ser cientista e que a gente comenta algumas coisinhas lá que são bem importantes, bem interessantes, que vão ter tudo a ver com o que a gente vai comentar aqui agora, Pois bem, o Átila, vocês sabem quem é o Átila, do Nerdologia, ele escreveu um texto muito legal sobre por que a ciência foi cortada. E basicamente ele escreve que isso é culpa da ignorância científica das pessoas. Se elas soubessem
que a ciência é relevante, se elas soubessem o que os cientistas fazem, elas provavelmente iriam mudar de ideia com relação ao corte de verba da ciência. E infelizmente no nosso mundo atual, inclusive no nosso Brasil atual, em que o pessoal está com muita raiva do governo, não sem razão, né, as pessoas estão com uma tendência de achar que os cientistas são um bando de parasitas que não fazem nada, que ficam ali mamando nas tetas do governo, porque todos eles trabalham em universidades públicas e tal, e que não produzem nada de útil, que não fazem nada que preste. Inclusive, isso ficou muito evidente, né, quando teve a abertura das contas, né, dos salários dos professores da USP, foi no primeiro semestre mais ou menos, que eu achei muito bom, na verdade, eu achei isso ótimo. Primeiro porque tem muito professor da USP que acha que ganha mal. E realmente ele precisa ter um choque de realidade de que ele pode até ganhar mal porque ele gasta, mas comparado com a realidade do país, ele está ganhando muito bem. Segundo, também deixou para mostrar como as pessoas têm raiva dos professores da USP, porque é muito impressionante, né? Porque eles chegam e falam, professores da USP são todos comunistas, todos não sei o quê, ainda que fosse, que não é verdade, mas ainda que fosse, né? Você está falando de um grupo de ciências humanas, por exemplo, que acaba ganhando essa fama mesmo de maconheiro, tal, não sei o quê, de comunista, e você ignora, sei lá, 80% da universidade que não é de ciências humanas, né? Que é de ciências exatas, de ciências experimentais, de ciências biológicas, né? E tem a faculdade de Direito também, que é humanas não sendo humanas, né? Que é uma coisa meio assim, né? Eles não são considerados comunistas, né? Lá pelo pessoal. Então, quer dizer, é um preconceito muito grande que o pessoal tem, né? E isso, inclusive, também desmerece os professores das faculdades de humanas, né? Lá da FEFELESH. E também porque o pessoal acha que funcionário da USP é só professor, né? Isso também é um erro que as pessoas cometem, né? Então fala, professor da USP só fica fazendo greve, professor da USP não sei o quê. Olha, eu vou ser muito sincero que durante a minha vida acadêmica toda, eu vi muito pouca greve de professor da USP. Você vê muita greve de funcionário da USP. Ah, mas o professor é funcionário, eu sei, mas só que tem uma divisão muito clara na USP entre funcionários docentes e funcionários não docentes. E geralmente quem faz greve são os funcionários não docentes, tá? Então são técnicos, são laboratoristas, eles trabalham em parte burocrática, almoxarifado, biblioteca, essas coisas assim. Então, quer dizer, e você tem outros funcionários que são geralmente quem acaba mobilizando a greve, quem participa mais do Sintusp, todas essas coisas assim. Então, os professores, em geral, ficam meio de lado com relação a isso. Mas, óbvio, apareceram lá alguns super salários de professores que deixaram o pessoal com muita raiva, sem que essas pessoas tivessem prestado atenção de que esses super salários, que eram aqueles que iam ser cortados, tal, não sei o quê, eram, sei lá, uma fatia ínfima da quantidade de professores da USP, sabe? Era uma coisa assim absurda de pequena, assim, que eram aberrações geradas pelo próprio sistema, né? Aberrações pelo próprio sistema. O cara não estava ganhando 60 mil reais por mês porque ele era um bandido, sabe? Não era que nem, sei lá, que nem os políticos que aumentam o próprio salário, sabe? Ele simplesmente ganhava mais porque tinha tido um imbróglio burocrático lá, porque ele tinha tido um abono, ganhou um a mais adicional noturno, aí depois ganhou mais porque, sei lá, aposentou, enfim. Acabou gerando esse imbróglio aí, o que não está certo também, né? Tinha realmente que ser corrigido. Mas as pessoas acabam tendo essa imagem do professor da USP, a imagem do pesquisador, do cientista, essa coisa assim, como sendo uma pessoa, sabe, que está lá gastando dinheiro público e tal. Isso, em parte, de acordo com o que o Átila tinha falado, tem a ver com a inépcia do cientista brasileiro de conseguir comunicar seus resultados para o público em geral. Uma inépcia que, diga-se de passagem, é extremamente conhecida. Né? Eu não preciso nem ir muito longe, porque eu bem sei a dificuldade que eu tive de falar com os professores quando eu precisava de estágio e quando eu preciso de alguma ajuda, por exemplo, para fazer meus vídeos. De qualquer maneira, é muito preocupante a realidade da ciência no Brasil e a realidade da divulgação científica no Brasil. E o Átila compara com os Estados Unidos, né? Mas tem algumas diferenças básicas aqui que o Átila não se estendeu, né? Ele conhece muito bem, porque ele fez o pós-doutorado dele lá em Yale, lá, então ele sabe muito bem como é que funcionam as coisas lá. Bom, para começar, eu queria discutir alguns pontos que o pessoal chegou a me criticar bastante também naquele meu vídeo que eu fiz em apoio à Fundação Zoobotânica lá do Rio Grande do Sul, porque eu tinha falado que privatizar a fundação não seria a solução. Talvez, obviamente, doações privadas poderiam ser, mas privatizar ela não seria a solução. E as pessoas vieram falar que, né, que eu sou um cara muito teimoso, blá blá blá, que eu sou um estatista e tal. Eu falei assim, não. Eu vou tentar justificar por que eu disse aquilo e mais ou menos por que eu sustento isso e que só isso funciona no mundo inteiro. Vocês vão ver por quê. Bom, para variar, eu vou citar novamente o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Já tá ficando chato eu citar esse livro o tempo inteiro, mas é porque ele tem exemplos ótimos, né? Novamente, se vocês tiverem o livro aí em PDF, ou tiverem o livro na sua casa, para vocês não terem que abrir tudo de novo, tá? É o capítulo 23, Maxwell e os nerds, que naquela época nerds ainda era um termo que estava começando a ser utilizado, né, para aqueles caras que só estudavam, usavam óculos, né, que gostavam de computação, ciência, pá.
né? Hoje o termo nerd é um pouco mais amplo. Bom, o que acontece? O Carl Sagan ele explica nesse capítulo a história do Maxwell. Graças às equações dele, né, que ele fez, tentando desvendar os mistérios que eram a curiosidade dele, uma curiosidade pessoal que ele tinha, de tentar entender como é que as ondas se propagavam no vácuo, se é que era vácuo mesmo, se era um éter, se não era, sabe? Porque ainda tinha essa discussão lá no século XIX sobre essa questão, né? Tipo, se o universo realmente era o vácuo, se não era, se ele tinha um éter, se ele tinha alguma substância ali, porque se a luz se propagava, devia ter uma substância, não pode se propagar no vácuo, umas coisas assim. Então, respondendo a essas perguntas dele mesmo, ele acabou fazendo as pesquisas, os experimentos dele, e ele acabou cunhando as equações de Maxwell. Se não me engano, são 4, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. E essas equações de Maxwell foram o fundamento, a base, para que no futuro as pessoas pudessem inventar o rádio e, por conseguinte, a televisão, e aí, por conseguinte, todo o resto que a gente tem, tipo computador, internet, pá. E aí Carl Sagan ele dá um exemplo muito bom de por que as coisas só funcionaram porque foram desse jeito. Ele imaginou que a Rainha Vitória juntasse os seus mais renomados cientistas, chegasse para eles e falasse assim, olha, eu quero que vocês inventem uma maneira de eu me comunicar por áudio ou vídeo com todo mundo do Império Britânico ao mesmo tempo, tá? Com todos os meus súditos. Se a Rainha Vitória tivesse pedido isso para os seus melhores cientistas e falasse, ó, verba livre, vocês podem desenvolver o que vocês quiserem, a chance deles terem desenvolvido as equações de Maxwell tendem a 0. Né, deles conseguirem desenvolver o rádio ou a televisão, que era essencialmente isso no exemplo, né, hipotético que o Carl Sagan estava dizendo, que era isso que a rainha queria, a chance tendia a 0. Não vou dizer que era 0, mas tendia a 0. Por quê? Porque nesse caso a ciência não foi feita buscando um fim prático. O Maxwell ele tinha uma curiosidade pessoal dele de saber como que as coisas se propagavam no vácuo. Foi uma coincidência e uma consequência natural que depois que você soubesse o mecanismo de como isso funcionava, que pudesse ser utilizado de maneira útil. Então é óbvio, no futuro, depois que o Maxwell tinha desenvolvido as equações dele e as pessoas viram que ela funcionava, aí sim você consegue dar novas aplicações para elas. Essa é a diferença entre aquela pesquisa que o cara te conta e você fala, pô, isso não serve para nada, isso daí tá torrando o meu dinheiro público, são parasitas do Estado, olha que absurdo, estou ganhando dinheiro em cima de fazer essas coisas inúteis, só tô gastando minha grana, sabe, deviam estar fazendo outra coisa útil. E a diferença entre uma ciência mais aplicada, que é aquela coisa que o pessoal chega e fala assim, nossa, que incrível, pô, esse sim é um cientista de verdade, esse sim é não sei o quê. Isso, obviamente, gerando aquela dicotomia falsa, né, que inclusive acaba acometendo aos próprios cientistas, né, o cientista que trabalha com ciência aplicada, ele se acha mais pica-grossa do que o cientista que trabalha com ciência de base, se acha sim, são bem arrogantes, mas não interessa, porque o público leigo, né, que no fim das contas é realmente quem está pagando, e os políticos também fazem parte do público leigo, porque eu não conheço nenhum político que seja cientista, eles acabam acreditando nessa dicotomia e acham que vale a pena cortar dinheiro de ciência de base, por exemplo, ou acham que vale a pena parar com essas pesquisas inúteis porque elas não fazem nada de útil pra gente. O útil mesmo é quem está lá desenvolvendo cura do câncer, é quem está lá desenvolvendo órgão artificial, é quem está desenvolvendo uma nova liga para fazer o prédio, né, para fazer uma nova construção. Só que essas pessoas esquecem de que você só tem ciência aplicada porque alguém desenvolveu os mecanismos ou entendeu a realidade dos fatos através de experimentos com ciência de base. Tá? Então você só consegue isso dessa maneira. E muita coisa foi por acaso mesmo. Então, quer dizer, se um zoólogo está estudando um determinado tipo de toxina de um sapo, por exemplo, por curiosidade, porque ele quer saber a evolução da produção das toxinas de um determinado tipo de sapo. Então ele vai ver, vai comparar a proteína de cada uma dessas toxinas e vai fazer um cladograma para poder fazer a árvore evolutiva lá dos sapos baseado na toxina e tal. Uma coisa super interessante. Digamos que isso daí aconteça. E aí, no meio dessa investigação, que é o que realmente interessa a ele descobre que uma dessas toxinas ali tem uma conformação que parece com uma outra proteína, leva para um outro amigo dele que é de outro laboratório testar, e aí os caras descobrem que aquela toxina, sei lá, cura uma determinada doença. Entendeu? O que motivou a pesquisa não foi o fim dela, foi uma outra coisa chamada curiosidade, a curiosidade do cientista. Então, o que o Carl Sagan advoga nesse livro dele aqui é que o cientista ele tem que ser sempre livre para ser criativo, livre para pesquisar o que ele quiser, livre para fazer o que ele tem interesse. O grande problema disso é que isto não dá dinheiro. Esse é o maior pepino que sempre tem. É o imbróglio que todos acabam se envolvendo quando vão falar de pesquisa científica em todos os países do mundo. A pesquisa científica de base, como ela não tem um fim específico e ela parece não ter parece ter um fim em si mesma, né? Ela parece não ter um fim prático de ajuda para a humanidade ou para uma comunidade e tal, né, ela acaba sendo relegada como algo inútil. As pessoas acham que é o cientista louco lá que está fazendo uma coisa inútil. Qual foi a solução que os estados encontraram
para resolver isso daí, para que as pessoas continuassem tendo verba na ciência de base? Dar verba do governo. Essa foi a solução que foi encontrada. Tá? Por quê? Porque a verba de institutos particulares, em geral, ela visa o lucro. Em geral, tá? Eu não vou dizer que é 100% das vezes, mas eu vou explicar as exceções daqui a pouco. Ela visa o lucro. Então, quer dizer, eu sou uma empresa farmacêutica, eu vou dar dinheiro para um laboratório para ele desenvolver uma determinada vacina, um determinado remédio, um determinado tratamento, entendeu? Não para ele ficar pesquisando o mecanismo da doença tal, o mecanismo não sei o que só vai me dar algum benefício daqui a 30 anos. Por exemplo, se eu tenho uma grande empreiteira, eu não vou pagar um laboratório de engenharia, por exemplo, para ficar estudando a resistência do material tal, que talvez possa, não sei o que. Não, eu quero que ele me dê uma máquina pronta, tal, não sei o que. Não um negócio que vai demorar 30 anos para desenvolver, entendeu? Então, quer dizer, se você for depender do financiamento privado, que é um financiamento que tem um pensamento mais rápido, mais dinâmico, menos a longo prazo e mais a curto prazo, mais pensando em lucro, tá? Você vai matar o 99% da ciência de base, você vai matar. E aí a ciência aplicada, uma hora ela vai parar de desenvolver coisas novas. Ela vai sempre ficar girando em torno da mesma coisa, vai ficar fazendo bricolagem com invenções antigas, sendo que dá para você desenvolver coisas novas, desenvolvendo uma ciência de base nova. Então, nos Estados Unidos, que é essencialmente a terra do recurso privado, né, que todas as empresas são importantes, em que quase todas as grandes universidades são privadas, né, as maiores universidades do mundo são todas privadas, o financiamento da ciência de base também é público. Também é público. Não é fácil de conseguir. Você pena um pouco para conseguir esse financiamento. E se você não traz esse financiamento público para a universidade, né, eles te chutam. Né? A diferença que você tem entre o professor lá dos Estados Unidos e o professor daqui é que do professor daqui ele é funcionário público. O professor de lá ele não é. Então, apesar do dinheiro poder ser público, o cargo dele lá na universidade não é público. Então, quer dizer, ele pode ser chutado se ele for uma pessoa pouco produtiva, se ele for uma pessoa que não estiver conseguindo muita verba, então ele pode simplesmente perder o emprego. Aqui no Brasil você tem uma estabilidade melhor, né, que eu acredito que seja realmente uma estabilidade, apesar de que muitas vezes ela acaba culminando em incostabilidade, né? Tipo, a pessoa se encosta e não produz mais nada porque ela sabe que ela não vai ser mandada embora. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. O que eu digo é, você ficar esperando o financiamento privado para todo tipo de ciência é uma coisa bastante utópica. Tá? Agora, é óbvio, lá nos Estados Unidos, eles têm uma política nas indústrias e nas empresas grandes, enfim, todos os empreendimentos privados, eles têm uma política de mecenato que aqui no Brasil não tem, é muito raro, e sofre resistência dos dois lados, sofre resistência tanto das empresas que não estão acostumadas a isso, e já pagam um monte de imposto, e vão querer fazer uma coisa com mais dinâmica, né? Então elas não vão financiar a ciência de base, e também, por outro lado, como eu tinha comentado no Nerdcast lá com a galera, né, os próprios funcionários mesmo das universidades públicas aqui do Brasil não gostam dessa ideia. Eles acham que você está privatizando a universidade, que isso é um absurdo, que não sei o que lá, entendeu? Além do que, quando você está trabalhando com ciência básica, mesmo ciência aplicada, né, você sabe que se você tem, por exemplo, que nem aconteceu com a indústria do cigarro, eles financiaram uma pesquisa com um fim. Aquele fim era, você precisa me provar que o cigarro não faz mal. As pessoas falaram, não dá para provar isso porque isso daí é impossível, né? Todas as pesquisas estão mostrando o contrário. Mas eles conseguiram maquiar nas pesquisas científicas que foram pagas mesmo pelo pessoal do cigarro, eles conseguiram maquiar uma série de coisas. Conseguiram maquiar uma série de compostos, uma série de doenças. E aí fica aquela pergunta, né? Se você vai pegar um financiamento de pesquisa privado, será que a empresa que está te pagando não vai enviesar o rumo da tua pesquisa? Mas aí, infelizmente, não existe mundo perfeito. Sabe, você sempre vai ter algum defeito. Que você pode fazer é equilibrar o melhor dos dois. A iniciativa privada vai conseguir ter mais dinheiro para canalizar para certas coisas, e a iniciativa pública ela vai garantir que algumas coisas que não têm nenhum tipo de interesse privado possam continuar sendo desenvolvidas. Agora, como eu estava falando, aqui no Brasil você não tem esse esquema de mecenato, né, de você fazer doações filantrópicas para instituições mesmo. Lá nos Estados Unidos você tem isso muito comum. Você tem algumas instituições, algum milionário que morre e tal, que ele doa o dinheiro dele para uma instituição de pesquisa. Ah, mas ela vai desenvolver o quê? Não me interessa. Ele doa isso. Nesse ponto, a paleontologia tem alguma vantagem, porque a paleontologia, como ciência, você poderia até dizer que ela é inútil, né? Porque ela não serve para nada, que seja muito prático, né? Só serve para suprir a nossa curiosidade sobre os seres que viveram no passado. Mas no nosso caso é interessante porque como dinossauro, pterossauro, todos esses bichos extintos, eles chamam muita atenção, as pessoas querem ver isso daí. Então isso aí acaba gerando dinheiro particular, né? Mas por um
por uma questão de entretenimento mesmo. Apesar de que você tem bastante aplicação prática da paleontologia, eu comentei isso daí no meu podcast com o Otário, dê uma olhada lá no OtárioCast, vou deixar linkado aqui embaixo. Mas a aplicação mais óbvia da paleontologia, que todo mundo quer, e que é o que gera dinheiro para ela lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a questão de entretenimento. As pessoas acham legal o dinossauro, as pessoas acham legal o pterossauro, e as pessoas pagam dinheiro para ver isso, para alguém pesquisar isso, para alguém achar isso, para levar a televisão lá para filmar, enfim. Você tem toda uma questão aí midiática de interesse da pessoa mesmo. Pois bem, então por esse motivo que eu acho muito pouco crível um mundo em que toda pesquisa seja financiada por iniciativa privada. Eu acho isso daí o mundo dos sonhos, sabe? Isso daí não existe, isso não vai acontecer. As empresas vão ter interesses peculiares ou particulares que vão ou não determinar o interesse em passar uma verba para cá ou para lá, coisa que o poder público muitas vezes tem menor. Ele também tem seus interesses, ele também vai favorecer certos grupos, mas ele pelo menos permite a existência de outros tipos de estudo, o que não impede a iniciativa privada de participar mais, de ser mais participativa. Para isso vai ter que driblar um pouco esses sindicatos aí dos malas sem alça, que acham que está privatizando a universidade pública, essas coisas assim. Que a gente acaba esbarrando em um outro problema, tá? Por que que os pesquisadores que estão nas universidades públicas, eles não são exclusivamente pesquisadores, eles são professores. Eles são professores que por um acaso fazem pesquisa. Sabe? Eles são contratados como professores. Como já dizia Suzanne Kulano-Hauser, aquela professora lá do Rio de Janeiro que trabalha com neurologia, não existe a carreira de cientista aqui no Brasil. Não existe a profissão cientista no Brasil. Você não tem isso regulamentado. Ninguém é contratado como cientista. Você só é contratado como pesquisador na meia dúzia de institutos de pesquisa que você tem aqui no Brasil. Instituto de Pesca, o Instituto Florestal, o Instituto Biológico, o Instituto Butantan. Meia dúzia. E que está quase tudo falido. Sabe? Tirando essas pessoas, você não tem nenhum pesquisador. Os caras que fazem pesquisa na USP, na Unifesp, na UFMG, na UFPE, na URGS, todos esses pesquisadores são professores. Eles são contratados para dar aula. Eventualmente eles acabam não dando mais aula, porque tem uma questão lá de conseguir passar aula para um e para outro. Né? Mas eles. E muitos não nasceram para ser professores, eles nasceram para ser pesquisadores. E aí você tem essa união obrigatória dessas duas coisas, né, que acaba gerando um certo problema. Né? Nos Estados Unidos, não necessariamente, né, não precisa nem ir para os Estados Unidos, aqui na Argentina mesmo, um pesquisador não é necessariamente um professor. Ele pode acumular os dois cargos se ele quiser, e ele inclusive ganha 2 salários. Tá? Se ele não quiser ser pesquisador, ele não precisa ser, vai ser só professor. Se ele não quiser ser professor, ele vai ser só pesquisador. Aqui no Brasil, tirando essas raríssimas exceções que eu falei, aí você não tem essa opção. E isso não só aumenta a dificuldade que você tem de lutar por direitos de uma categoria que não existe, né, porque você está lutando como professor ou como pesquisador, mas como pesquisador você não existe, né, você não é um pesquisador. Como ainda por cima, fica muito difícil você brigar, por exemplo, por iniciativa privada. As universidades particulares do Brasil que têm algum tipo de pesquisa, como eu sempre falo, a PUC é uma notável exceção, né, um pouco do Mackenzie também, tem um pouco mais de facilidade de conseguir verba privada. Mas em compensação, os professores de escola particular, de faculdade particular, eles são mais professores ainda do que pesquisadores. Porque aí sim, eles são contratados como professor e eles não têm como fugir disso daí não. E eu não conheço pelo menos nenhuma faculdade particular aqui no Brasil que contrate pesquisadores que não precisem dar aula. Me corrijam se eu estiver errado. Mas que eu saiba, as faculdades particulares sofrem dos mesmos vícios das faculdades públicas aqui no Brasil. E aí, então, isso é uma bola de neve que vai sempre crescendo. Aí, voltando ao texto do Átila, tá, a gente tem que lembrar também que muitos cientistas que vão para a área acadêmica, não sei o que, são exatamente aquelas pessoas que têm menos talento para lidar com o público, têm menos talento para lidar com pessoa, com gente, né? Então acabam tendo lá seu grau de sociopatia, de psicopatologia, tal, não sei o que. São professores, pesquisadores, tal, não sei o que. Em geral são assim, não em todos eles, é óbvio, né? Estou generalizando, mas é muito comum você ver pessoas assim na academia. Então essas pessoas, óbvio, que se elas quiserem fazer uma comunicação científica, vai ser um desastre, provavelmente. Elas não vão ter talento nenhum, elas vão fazer uma porcaria. E muitas vezes é o que acontece, né? Muitas vezes você vai lá e vê um professor tentando dialogar e explicar a sua própria linha de pesquisa e você vê uma coisa ou muito chata ou muito ininteligível. Mas não é para todo mundo. Tem excelentes pesquisadores que também são excelentes divulgadores. E quando a pessoa não é um excelente divulgador, ela provavelmente conhece excelentes divulgadores entre os alunos dela, entre pessoas que trabalham com ela. Existem alguns poucos jornalistas aqui no Brasil que têm algum talento para divulgar a ciência mesmo, tá? E eu não vou falar de jornalismo científico aqui, isso daí é um pepino que eu vou descascar em outro vídeo também. Então isso talvez ajude a explicar por que a população em geral não sabe o que o cientista está fazendo. Ele fica só intocado no laboratório dele, não sabe o que está sendo desenvolvido como pesquisa.
Então, no fim das contas, você tem uma série de fatores envolvidos de por que a gente não tem uma divulgação científica melhor ou mais eficiente, mas isso não é desculpa, isso não é justificativa para deixar as coisas do jeito que estão. Né? Porque a conclusão do Átila é muito boa mesmo. Né? A gente está com esse déficit de compreensão científica e a pesquisa científica é sempre preferida para ter as verbas cortadas porque as pessoas não sabem o que estão sendo feitas. Né? Porque as pessoas não sabem o que o cientista está fazendo. Aí uma crítica muito interessante e muito recorrente do texto do Átila foi a questão do tempo. Mas não é desculpa, a falta de tempo não é desculpa, porque o que tem é que as pessoas não se preocupam com isso. O pesquisador brasileiro não se preocupa com a divulgação, em geral, tá? Salvo as raras exceções. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde você tem muita divulgação científica, em que os Estados Unidos e, enfim, na América do Norte, né? Em que os professores estão acostumados a dar um monte de entrevista, que os professores estão acostumados a comunicar bastante os resultados deles, você tem isso lá, em parte porque eles podem ser mandados embora. Né? Mas você também tem uma questão da política da própria instituição. A instituição facilita isso. Né? Na Europa e Estados Unidos, você tem agências que são feitas exclusivamente para traduzir a linguagem científica para a linguagem leiga. Entendeu? E os cientistas revisam isso, e você faz isso daí de uma maneira que fica bastante correta e didática. Né? Você tem aí um meio termo que aqui no Brasil praticamente não acontece. Mas daria sim para o pesquisador arrumar tempo. Tá? Se você tivesse um apoio da própria universidade, da própria instituição de pesquisa, né, para fazer divulgação dos seus próprios resultados, se não fosse um monte de dinossauro caquético que regesse todos esses departamentos, tá? E aí eu estou usando dinossauro de maneira pejorativa. Por exemplo, uma coisa muito legal é o canal Pesquisa FAPESP. O Pesquisa FAPESP tem um canal aqui no YouTube, que é um canal muito legal, ele divulga pesquisa de alguns pesquisadores que tiveram verba FAPESP, então pelo menos para o pessoal do estado de São Paulo, você está vendo aí no que o dinheiro está sendo gasto. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante. Então, sabe, falta divulgação, falta empenho, falta linguagem, né, capacidade de se comunicar dessa maneira, mas a falta de tempo não é desculpa. Eu acho que a falta de tempo é um agravante, eu entendo que é grave, mas ela não é desculpa. Você tem como sim arrumar um jeito de ou fazer uma força-tarefa com seus alunos, ou fazer uma força-tarefa com outras pessoas da instituição, com outros funcionários que trabalham em outros departamentos, e a própria instituição também tem que fomentar isso daí. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês, me alonguei bastante, mas eu acho que é um assunto interessante, que as pessoas são muito ignorantes, elas geralmente não sabem muito sobre isso. Quem não está vivenciando esse meio não tem muita ideia de como ele se comporta, de como ele funciona. Então é óbvio, deixei algumas coisas de fora, algumas coisas ficaram faltando, mas no geral acho que deu para dar uma ideia para vocês aí. Eu acho que vai ser interessante discutir isso daí depois. E bom, é isso aí, eu agradeço bastante vocês aí, um abraço e falou!